Fala pessoal, Tuliante, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso curso de Direito Constitucional para você que está se preparando para a segunda fase do OAB em Direito Constitucional. Nessa aula nós vamos estudar um pouco sobre reclamação constitucional, beleza? Então vamos lá. Reclamação constitucional, primeira coisa, a natureza jurídica dela é um pouco controvertida na doutrina, mas a gente pode falar com certa segurança que se trata de uma ação, tá? Porque vai inaugurar um processo. Nós vamos dizer que é uma ação cuja finalidade é preservar a competência de um determinado tribunal, ou então garantir a autoridade de uma decisão proferida, ou seja, que aquela decisão seja cumprida efetivamente, ou ainda garantir o respeito a uma determinada súmula vinculante que tenha sido editada pelo Supremo Tribunal Federal. Essa ação decorre lá do direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos, né, contra a ilegalidade ou abuso de poder, que está no artigo 5º, inciso 34, a linha A. Isso vai ficar muito claro, né, nas hipóteses de cabimento, como que a reclamação ela serve justamente para acabar, né, para atacar uma ilegalidade ou um abuso de poder. Outras coisas que vocês têm que saber desde já, que primeiro, a decisão reclamada ela não pode ter transitado em julgado, né? Não pode, então, ter se esgotado aí todos os recursos, todas as possibilidades de se atacar essa decisão. E, por fim, nós temos também que saber onde é que está previsto essa reclamação. De modo geral, nós vamos ter a reclamação agora prevista já no novo Código de Processo Civil, entre os artigos 988 e 993. E, mais especificamente, naquilo que diz respeito ao STF, a gente vai encontrar isso lá no artigo 102, inciso 1, a linha L, e artigo 103A, parágrafo 3º, para o caso de desrespeito de súmulas vinculantes. Beleza? Então, vamos lá. Hipóteses para o cabimento de reclamação. Vai estar no artigo 988, essas hipóteses. Então, primeira hipótese. Serve a reclamação para preservar a competência do tribunal. O que significa isso? Significa que se um determinado juiz ou tribunal receber um determinado processo, né, uma determinada ação, e ele começa a processar e julgar aquilo sem ter competência para tanto, você pode entrar com uma reclamação naquele órgão, naquele tribunal, que seria o real órgão competente para julgar aquela ação e reclamar que aquele juízo incompetente está julgando uma ação que não deveria estar julgando, né? Então, por exemplo, aí, o STJ decide julgar um processo entre a União e o Paraguai, que é um estado estrangeiro, né? Suponhamos em relação a Itaipu, não sei. Bom, nesse caso, ele estaria contrariando a competência do STF, porque é competência do STF julgar causas entre a União e o estado estrangeiro, tá lá no 102, 1, a linha E da Constituição Federal. Portanto, se o STJ não se declarasse incompetente, a gente poderia entrar com uma reclamação no STF, dizendo que essa ação deve correr no STF e não no STJ, porque estaria havendo aí uma usurpação de competência. Então, você entra com a reclamação para preservar a competência do STF. Segunda hipótese, garantir a autoridade das decisões do tribunal. Então, quando a decisão colegiada ou monocrática de determinado tribunal é desrespeitada por uma outra autoridade, seja administrativa ou judiciária, você pode entrar com uma reclamação falando para aquele tribunal, olha, a sua decisão não está sendo respeitada. Suponhamos, então, no exemplo que a gente trouxe, que o STF concede uma determinada decisão que imponha a uma autoridade, por exemplo, um prefeito ou um governador, o dever de revelar certa informação que esse prefeito ou governador estaria obstando, né? Ele estaria travando, não estaria revelando essa informação. O STF diz, você tem que revelar. E se essa autoridade ainda assim, com a ordem do STF, disser, não vou revelar, né? Ou então revela só parcialmente, você pode entrar com uma reclamação para o STF e reclamando ao STF, dizendo, olha, ele não está cumprindo aquilo que você ordenou, beleza? Terceira hipótese, garantir observância de súmula vinculante e de decisão do STF que seja prolatada, né, em controle concentrado de constitucionalidade, né? Controle concentrado são aqueles casos de ADIM, né, ação direta de inconstitucionalidade, ADPF, arguição, descumprimento de preceito fundamental, ADO, ação por omissão, né, de ação de inconstitucionalidade por omissão, e ainda a
ADC, ação declaratória de constitucionalidade. Nesses casos, o que a gente precisa saber? Primeiro, em relação ao controle concentrado, essa decisão ela tem que ter sido feita em controle concentrado para a hipótese do inciso 3 aí do artigo 988. Por quê? Porque ela tem que ser proferida com efeito vinculante, né? Aquela que vincula todos, menos o legislativo, então o executivo e o judiciário, e ainda com eficácia erga omnes, né? Vale para todo mundo. Então, é por isso que você vai entrar com uma reclamação dizendo, olha, essa decisão que o STF deu e que deve valer ou que deveria valer para todo mundo não está sendo respeitada por determinada autoridade, tá? Segundo, no caso de súmula vinculante, vocês vão ter que lembrar que a decisão judicial ou o ato administrativo que está sendo impugnado aí, ela deve ser posterior à edição da súmula vinculante. Por quê? Porque o efeito de vincular, o efeito que vincula todo mundo da súmula, ele passa a valer após a publicação dessa súmula no Diário Oficial, tá? Então, é preciso que essa decisão que está sendo reclamada, ela venha depois que a súmula já tenha produzido os seus efeitos vinculantes. Aliás, essa hipótese também está prevista no artigo 7º da Lei 11.417 de 2006, que regulamenta o Instituto da Súmula Vinculante. Última coisa que você tem que saber aqui, diz respeito ao contencioso administrativo atenuado, também chamado de curso forçado. O que é isso? É o seguinte, em caso de uma omissão, nós não estamos falando de um ato propriamente praticado, né, mas de uma omissão da autoridade administrativa ou judiciária, ou ainda em caso de ato administrativo, só se admite a reclamação após esgotadas previamente as vias administrativas. Então, você tem que entrar com recursos administrativos, você tem que tentar corrigir aquela decisão e, se você não conseguir, aí você pode entrar com a reclamação, tá? É bom você saber isso porque pode ser que no seu problema isso seja um detalhe que te chame a atenção para você ter certeza ou não de que se trata de uma reclamação no seu caso. Beleza? Então, nesse caso aí nós temos os exemplos. Descumprimento de decisões proferidas em sede de ADI, ADC, ADPF ou ADO, tá? Ou ainda no caso de súmula vinculante, como eu citei aí, súmula vinculante 31, que diz que é inconstitucional a incidência do ISS sobre operações de locação de bens móveis. Então, suponhamos que você tem uma empresa de locação de andaimes, por exemplo, e a prefeitura começa a incidir sobre o seu serviço o tributo ISS. Você entra com recurso administrativo, esse recurso é negado pela prefeitura, e aí você, quando não tiver mais outros recursos administrativos, você pode entrar com uma reclamação diretamente no STF, porque há um descumprimento da súmula vinculante número 31 nesse caso, beleza? Última hipótese, pessoal, é garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demanda repetitiva ou de incidente de assunção de competência. É uma hipótese nova que diz mais respeito ao processo civil em si, provavelmente vai estar mais atrelada aos tribunais de maneira geral, não tanto talvez ao STF aí, e por isso a gente vai deixar um pouco de lado ela aqui, simplesmente fazendo menção de que ela existe, porque não diz muito respeito, assim, a princípio, ao direito constitucional propriamente, beleza? Legitimidade ativa e passiva. Ativa é de todo e qualquer pessoa que tenha sido atingida por a decisão que está sendo reclamada ou do Ministério Público. E passiva, você vai colocar no polo passivo contra o ato de órgão ou autoridade pública ou decisão judicial que tenha proferido, né, contra o ato de órgão ou autoridade judiciária que tenha proferido aquela decisão que você está reclamando. E ainda o beneficiário da decisão impugnada, tá? Por quê? Porque o artigo 989, inciso 3 do Código de Processo Civil trouxe agora a determinação de que o beneficiário tem que ser citado para contestar. Então, você vai colocar as duas coisas no polo passivo da ação. Competência. Tá? A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, diz o 988, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Então, qualquer tribunal pode ser competente, desde que essa seja a hipótese no seu caso, né? No seu problema.
Inclusive, é possível a reclamação para garantir decisão preferida em controle de constitucionalidade concentrado estadual. Mas os principais que você tem que saber aqui das competências estão relacionados na Constituição Federal. STF, STJ, TST e, sobretudo, o STF, que é muito provavelmente aquilo que vai cair, ou que pode, tem chance de cair na sua prova, tá? Artigo 102, 1L, no caso de preservação de competência e garantia de autoridade das decisões do STF, naquelas hipóteses de controle concentrado, por exemplo, e artigo 103A, parágrafo 3º, quando disser respeito a desrespeito à súmula vinculante, beleza? Medida cautelar. É possível, está prevista no 989, inciso 2 do Código de Processo Civil, desde que você tenha os requisitos gerais de fumus bonis iuris, periculum in mora e a possibilidade de um dano irreparável. O procedimento, você vai seguir os requisitos gerais da petição inicial do 319 do Código de Processo Civil, você vai juntar prova documental e vai dirigir essa ação ao presidente do tribunal. E o relator, quando ele receber essa ação, primeiro ele vai requisitar informações da autoridade que está tendo o seu ato impugnado. Se necessário, ele vai suspender o processo, é a hipótese de medida cautelar. E ainda ele vai determinar a citação do beneficiário daquela decisão impugnada. Por que eu estou te contando isso? Porque você vai colocar isso lá no seu pedido. Por fim, artigo 991, que vai dizer que o Ministério Público, quando ele não iniciar o processo, ele tem que ter vista desse processo por 5 dias após o decurso do prazo para informações e oferecimento da contestação pelo beneficiário do ato impugnado, beleza? Por fim, pedidos, você vai fazer esses pedidos que estão aí, esses 6 pedidos. Primeiro, concessão da tutela de urgência ou da medida liminar para suspender o ato ou a decisão impugnada. Você vai pedir a notificação da autoridade reclamada. Você vai pedir a citação do beneficiário da decisão impugnada. Você vai pedir que se dê vistas ao Ministério Público. Você vai pedir o deferimento do pedido, que é o objeto principal da sua ação, para que se casse aquela decisão ou ato impugnado. E, por fim, você vai requerer a juntada de documentos para comprovação daquilo que você está alegando. Beleza? Esses são os pedidos. Tudo isso é o que você tem que saber para conseguir moldar 100% a sua reclamação constitucional. Vou ficando por aqui, mas a gente volta nas próximas aulas, identificando o problema e aprendendo a fazer na prática essa ação. Um grande abraço e até logo.